Olá, mais uma vez estamos aqui com o programa Diário de Oração pela Rede Século XXI, levando uma palavra, uma mensagem do Evangelho justamente para você e para toda a sua família. Hoje o nosso encontro, ou melhor, o encontro de Jesus é com a viúva de Naim, uma passagem clássica da palavra, e que todas as vezes que nós lemos a gente entende o quanto a questão da misericórdia e da compaixão sempre estiveram presentes na vida de Jesus. Então por isso hoje o encontro entre Jesus e a viúva de Naim. Para nós uma referência importante desse encontro é perceber o quanto Jesus tinha um apreço muito grande para aquelas pessoas que sofriam. Ali existia um sofrimento quase que duplo ou triplo, né? Ela era mulher, viúva, e estava perdendo o único filho. E poderia se tornar não só uma viúva, mas uma mulher que seria colocada à margem da sociedade, porque naquele tempo, não tendo um marido ou não tendo um filho, a mulher ela não tinha aquele valor que as pessoas achavam que ela tinha valor por causa do marido. Não tendo isso, não tinha valor. Então, neste sentido, Jesus vai em direção àquela mulher por compaixão e por misericórdia. Não só no sentido de que ele pode fazer alguma coisa por ela, mas é como se aquela mulher reencontrasse a vida e reencontrasse a própria história naquela ressurreição do seu filho. Então aí Jesus coloca sobre aquela mulher toda a compaixão e toda a misericórdia que alguém pode ter com alguém, pela dor e pelo sofrimento dela. E se a gente observa bem a citação bíblica, tem o cortejo daquela mulher que está vindo, das pessoas que vão enterrar o filho dela, a dor, o sofrimento, tudo aquilo que era ruim naquele momento. E Jesus, de outro lado, trazendo com os seus discípulos e com a outra multidão a esperança, a ressurreição e a possibilidade de uma mudança na vida daquela mulher. E aí, uma das coisas importantes dentro do trecho bíblico é que esta mulher, ao perceber a presença de Jesus, junto com as outras pessoas, ficam muito sem saber aquilo que iria acontecer. Como que alguém, por exemplo, chega até um defunto, né, no caso do filho da mulher, e toca o caixão daquela pessoa. Isso primeiro que era impossível naquele tempo, não se podia fazer isso, porque se você fizesse isso, você se tornava impuro. E para se tornar puro de novo, para poder entrar no templo e rezar, você teria que fazer vários rituais para isso. Jesus não se intimida com isso. Mesmo sabendo que pela lei e pela religião ele não deveria tocar, ele toca o caixão justamente para que aquela ressurreição acontecesse. E aí que vem um dado interessante. Simbolicamente, na nossa teologia ou na nossa exegese, na Palavra de Deus, digamos, no estudo da Palavra de Deus, simbolicamente isso quer dizer assim, Jesus quando toca o coração, o caixão, ele toca o coração daquela mãe, não da pessoa, não do filho. Mas ele toca o coração daquela mãe pela dor e o sofrimento que ela estava tendo. E com isso, por causa disso, ele ressuscita, traz à vida o filho daquela mulher. Quando ele traz a vida ao filho daquela mulher, ele traz a vida da família, de uma maneira em geral. Ele consegue, com esse gesto simples para ele, mas grandioso para aqueles que estavam ali, mostrar que existe um Deus que não é o Deus da morte. Deus não é o Deus que acolhe ou quer que você sofra o tempo todo. Não é esse Deus que Jesus acredita. E aí dentro disso há toda uma revolução na compreensão daquele que está ali. Por isso muitas pessoas, por causa desse acontecimento, voltam-se para Jesus e, claro, acabam o seguindo, porque acreditam que de fato aquele é o Messias. Então se você observar bem, na maioria dos encontros há de fato com Jesus, há de fato por parte das pessoas uma compreensão maior daquilo que ele é e normalmente esse gesto acaba produzindo um outro que é o seguimento daquelas outras pessoas que não acreditavam ou sequer conheciam a Jesus. A questão para nós hoje é assim, a gente não precisa esperar esses acontecimentos grandiosos para determinar qual é o tipo de seguimento que nós vamos oferecer a Jesus. A gente não precisa esperar grandes coisas, não precisa sofrer a vida inteira para que depois eu vou encontrar a ressurreição, ou melhor, a recuperação da minha vida para eu poder acreditar em Jesus, ou para poder segui-lo. Isso nós não podemos colocar como referência ou como meta. Nós temos que entender que o processo da nossa vida
vai exigir de uma maneira ou de outra esse segmento, se é que nós acreditamos nisso. Então, se eu sou católico, fervoroso ou não, se eu sou católico, percebo que posso fazer alguma coisa a mais para mim, para as outras pessoas, ou ter um segmento mais, eu diria, mais próximo de Deus, que eu faça isso independente dos acontecimentos que estiverem ou que sucederem ao meu redor. É que o meu segmento, a minha adesão a Jesus, a Cristo, a Deus, ela seja de fato porque eu quero, eu acredito, eu quero uma transformação, ou eu busco essa transformação. Então, por isso que esse encontro da viúva de Naim com o próprio Cristo é esse encontro de não só a ressurreição de uma pessoa, mas a mudança total na vida de uma família inteira e na vida daqueles que estavam seguindo a mulher. Aqueles que vinham por causa da dor, voltam para casa com a alegria de ter de novo aquela pessoa. Então, que a gente possa fazer esses encontros com Jesus, fiéis, serenos e que de fato possam contribuir para o nosso segmento. Muito bem, você vai receber a bênção para você e para toda a sua família. Senhor nosso Deus, que enviastes o vosso Filho ao mundo para carregar as nossas enfermidades e levar sobre si as nossas dores, nós vos suplicamos pelos nossos irmãos que estão doentes, para que com a paciência fortalecida e a esperança renovada, supere a doença por vossa bênção e volte a ter saúde por vossa ajuda. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Jesus, que passou pelo mundo fazendo bem e curando a todos, nos conserve com saúde. Amém. Sobre todos nós descerá sempre a bênção de Deus, Ele que nos ama e que nos protege sempre. Amém. A todos os nossos irmãos enfermos, todas as famílias que têm os seus irmãos que estão enfermos, recebam a bênção não só os nossos irmãos doentes, mas todos aqueles que de uma maneira ou de outra cuidam desses doentes e que também cuidam, segundo a nossa espiritualidade, do próprio Cristo. Por isso é muito importante que nesta bênção coloque no seu coração todos os seus irmãos e irmãs que neste momento ou nesse dia estão passando por momentos de doença, de enfermidades, para que eles sejam restabelecidos cada vez mais e possam receber a graça plena do nosso Deus. Tudo isso nós vos apresentamos, Senhor nosso Deus, por Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.